Shalom. Bem-vindo a outro episódio da Parashá da Semana, com breves reflexões da porção semanal, da Torá. Esta semana ela vem da porção Bamidbar, que é a palavra hebraica para no deserto, e vai de Números, do livro de Números, capítulo 1, até o capítulo 4, versículo 20. Essa parte da Parashá começa com um censo, uma contagem das tribos de Israel. E depois ela descreve os deveres dos sacerdotes e dos levitas. Há muita coisa sobre a qual podemos falar nesta parte da Torá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa espiritualidade e a nossa jornada no deserto. O nome da porção desta semana da Torá é Bamidbar. Como eu disse, quer dizer no deserto, e ela provém das primeiras palavras do livro de Números, que diz assim: falou mais o Senhor Moisés no deserto do Sinai. Então a palavra Bamidbar vem aí do deserto, essas primeiras palavras do livro de Números. Embora Deus tenha libertado os israelitas do Egito, houve um longo período de tempo em que Israel andou pelo deserto, antes de chegarem à terra da promessa, à terra prometida. O livro de Números conta a história dessa jornada, as provações, as tribulações que eles enfrentaram, os seus fracassos e a fidelidade de Deus em meio a tudo isso. Mas por que havia necessidade de Israel viajar pelo deserto? Por que Deus simplesmente não transportou para a terra prometida depois de tê-los salvo do Egito? Afinal, ele é Deus. Ele tinha acabado de dividir o Mar Vermelho. Ele é o Criador do universo. Claramente, ele poderia ter acabado de teletransportar os israelitas para o seu destino em um nanosegundo, se ele quisesse. Mas ele não fez. Por quê? Não é? Talvez a maior razão seja que, embora Israel tivesse sido fisicamente libertado do Egito, saído do Egito, eles estavam ainda em escravidão espiritual ao Egito, de várias maneiras, Nós vemos isso porque todo o livro de Números, em todo ele, as queixas constantes, a desobediência a Deus, a raiva, a luta, há ódio entre as tribos. Então eles foram libertos do Egito, mas o Egito não saiu, nunca saiu deles. São coisas muito diferentes. Talvez nós possamos considerar a jornada no deserto de Israel como uma alegoria para as nossas próprias vidas como crentes. Depois que o Messias Yeshua nos libertou, depois de ele ter nos livrado da escravidão do pecado, há um processo de santificação, um processo de ser separado para Deus, que Deus deseja que o seu povo passe, que o seu povo somos eu e você. Isso não é apenas para a glória de Deus, embora esse seja um dos principais motivos, mas é também para quê? Para o nosso próprio bem. Não seria bom vivermos na terra prometida se ainda somos escravos do Egito em nossos corações, em nossas mentes? Por fim, nós estamos todos em uma jornada pelo deserto, assim como os israelitas de Bamidbar. Nós somos salvos, redimidos pelo sangue, pelo sangue do Messias, e
que é o nosso Cordeiro Pascal, na verdade, e agora nós estamos no meio de ser santificados para Deus através de uma jornada de provações, de tribulações, aprendendo os mandamentos de Deus, na maioria das vezes fracassando, mas não parando no meio do caminho, tentando de novo. É disso que se trata essa vida. É difícil, mas é para o nosso próprio bem. E enquanto nós corremos para vencer, estamos assegurando a promessa no mundo vindouro. O que dizer, por exemplo, o que nós podemos aprender sobre os levitas, né? Em Números 5, em Números 3, 5, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Certo? Então, os deveres dos levitas tinham a ver principalmente com o transporte do santuário, do tabernáculo, e de todos os seus móveis, de todos os seus utensílios. Eles tinham que acampar, né? Montar tudo, arrumar tudo. Eles tinham que desmontar tudo numa sequência, numa ordem, numa pré-programação de Deus, e transportar esse tabernáculo móvel do deserto de um lugar para o outro. Embora essas tarefas não sejam reconhecidas ou nunca foram reconhecidas aos olhos dos homens, né? Comparando, por exemplo, com a tarefa levítica também, de ensinar ou liderar as pessoas, isso não significa que esses deveres eram insignificantes. Longe disso. Esses deveres aí, esses afazeres, eram essenciais. O santuário sagrado precisava ser transportado. Todo o mobiliário precisava ser guardado. O tabernáculo precisava ser reconfigurado em toda a montagem. E na prática, se essas tarefas não eram resolvidas, não poderia haver serviços no tabernáculo. Da mesma forma, hoje, o seu trabalho para os propósitos de Deus é significativo. Tudo que você tem que fazer para Deus, em Deus e através de Deus, tem o seu valor. Deus trabalha através dos pais, criando seus filhos, alimentando, ensinando sobre quem é Deus, orando com eles, lendo a Bíblia para eles, né, todas as noites. Deus trabalha com um pequeno gesto de bondade para com o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, né? Deus usa isso para te lembrar de como Deus te ama. Deus usa essa relação de família, de pai, filhos, de mãe, filhos, de esposo, esposa. Quantas vezes você já pegou o telefone e ligou para o teu irmão e disse: irmão, eu te amo, estou orando por ti. Irmã, eu te amo, estou orando por ti. Um gesto simples. Todos nós temos um papel a desempenhar no reino. E tudo o que fazemos tem que ser para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos para a glória de Deus é significativo. Faça a tua parte. E eu tenho que fazer a minha. Obrigado por se juntar a nós em outra paraxá da semana. Ok? Nós oramos para que você tenha sido abençoado por esse ensinamento. Shalom. E que o Senhor te abençoe por andar em toda a sua palavra. Shalom.